apesar da transformação digital que a gente vem acompanhando desde o início da pandemia, né, de fato a gente avançou 10 anos em 2, forçadamente, né, a gente precisou promover uma transformação digital para conseguir sobreviver diante desse novo cenário. A gente percebe que a grande maioria mesmo, esmagadora ainda dos profissionais e players do segmento imobiliário, ainda não aproveitam o grande potencial que isso tudo tem condição de nos oferecer, né? A gente vê uma adoção desenfreada de plataformas e de soluções, mas na prática a gente não percebe que isso está conectado, que as pessoas não estão conseguindo integrar uma solução na outra, uma rotina na outra. Então a gente tem que ficar muito atento primeiro, a identificar as principais inovações que fazem sentido para a nossa realidade, e não com base só no senso comum, mas também como a gente pode pegar uma solução que resolve um problema inicial com, de fato, uma solução lá na ponta mesmo. Então a gente ter todos os processos não só mapeados, mas de alguma forma conectados. E a tecnologia hoje, ela vem se especializando cada vez mais, não só em prover uma solução, mas em desenvolver estratégias e ferramentas, enfim, que façam isso tudo conversar. Acho que a partir do momento que a gente tiver os profissionais entendendo que soluções isoladas, ferramentas isoladas, elas não são suficientes para garantir um ganho, garantir uma produtividade, acho que a gente vai dar um passo muito, muito grande no primeiro nível de produtividade, mas acima de tudo, de aumentar lucro, conseguir aproveitar melhor nosso tempo. Acho que isso faz muito sentido, isso tem sido falado muito pouco. A gente tem falado muito sobre quantidade de coisas e não sobre a qualidade e o melhor aproveitamento de cada uma dessas soluções que são oferecidas para nós, às vezes sem custo, às vezes com custo moderado. Então acho que chegou-se no momento que já dá para chegar em algumas conclusões e reflexões. A gente hoje já tem uma quantidade suficientemente necessária para resolver a grande maioria dos nossos problemas, né? A gente fala muito de, precisa ter adoção de contrato digital, eu preciso incentivar minha equipe a preencher CRM, eu preciso ter um ERP para fazer a gestão dos processos da minha empresa. Gente, isso é básico, isso não é mais diferencial nenhum, não dá para a gente bater no peito e falar mais que a equipe está engajada nesses processos, porque isso é condição básica para qualquer operação profissional funcionar hoje em dia. Então acho que chegou no momento que isso já é inquestionável, isso é necessário de fato para a gente conseguir tocar os nossos negócios, e agora chegou o momento que a gente precisa mergulhar nessas soluções. Então, entendendo que não está mais em xeque, em dúvida se isso faz sentido, a gente já sabe que faz, já tem empresas colhendo resultados fantásticos com base nisso, agora chegou a hora de mergulhar nos processos e entender o que a gente consegue extrair de melhor nisso, né? A gente já tem empresa falando em blockchain, já tem empresa entendendo como vai trabalhar com token não fungível, coisas que até então a grande maioria das pessoas ainda nem sabe o que é, mas as empresas já estão se preparando para isso, já estamos falando de internet das coisas, várias coisas que estão de fato, já existem gente tirando um mega proveito disso, mas na prática está muito ainda muito longe ainda da realidade da maioria dessas empresas, né? Então, enquanto a gente ainda ficar questionando o básico, a gente nunca vai estar pronto para uma realidade que já está sendo desenvolvida, muitas vezes em background, chega depois para o grande mercado, mas que o desafio é ainda maior do que esses, né? Então, é a hora da gente desenvolver cada vez mais essas skills nossas, baseadas em tecnologia, e questionar menos, mas mergulhar mais nos processos. Entender que não adianta a gente usar 5% das soluções que são apresentadas para a gente. É melhor ter menos soluções e usar 100%. Eu acredito muito nisso, eu estou há 21 anos atuando nessa área e, cara, a realidade que era antes, ela continua, assim, as pessoas ainda, elas acham que é só abrir a porta e entrar, e não é, a gente tem que se especializar mesmo, tá? Chegou uma geração, essa geração que já nasceu com a internet, hoje ela compra imóvel, e ela não vai comprar da mesma forma que o pai e o avô dela compravam, é diferente. Então se a gente não conseguir conversar com essas pessoas, ter os mesmos mecanismos de abordagem que faz parte do background dela, não vai ser bem sucedido. Aí os profissionais mais novos vão ser os únicos que vão conseguir transacionar com essas pessoas. Então não é mais o filho, não é mais o sobrinho,
esses caras não são simplesmente influenciadores de uma decisão, já viraram decisores. Eu acho que e a partir do momento que a gente entende que não dá para postergar mais esse mergulho, né, essa profundidade mesmo nos processos, acho que é fundamental que a gente faça isso já, e não ficar deixando isso para momentos, achar que isso é secundário na nossa vida. E é importantíssimo a gente ter muita atenção com os paradoxos, né, que essa transformação em digital e toda essa evolução e essa oferta abundante de informação que a gente tem, ela traz para as nossas vidas, né? A gente tem um grande problema hoje, que a gente tem muito desvio de atenção, seja no push do celular, mas que agora também foi para o relógio, e as pessoas, elas não evoluíram a capacidade de absorção na mesma velocidade que o aumento dessa informação está sendo ofertada, né? Então, a gente tem que ficar muito atento para conseguir estabelecer os limites dessa absorção toda que a gente tem que conseguir ficar lidando, e a gente não é capaz mais disso, né? Talvez as novas gerações conseguem ser mais multitarefas, mas elas não conseguem também se aprofundar nos temas tanto quanto os temas merecem, né, essa profundidade. E outro paradoxo, a gente viveu o momento do trabalho remoto, né? E o trabalho remoto, ele traz excelentes benefícios, mas ele muda totalmente a forma da gente interagir com o trabalho, né? Antes a gente era controlado por tempo, por horário. Hoje isso pouco importa, mas a quantidade de tasks, né, de tarefas que a gente consegue concluir hoje é muito mais relevante do que um range de horário, né? E além do mais, assim, quando a gente foi para o trabalho remoto como prioritário, grande maioria das empresas adotou esse modelo, a gente aumentou os pontos de desvio de foco, né? Então a gente antes tinha um ambiente de trabalho em que todos estavam falando ali a mesma língua. Agora a gente tem que lidar com uma criança chorando, com barulho de uma obra de um vizinho, com a rede social que ficou mais aberto na minha vida. Então cada vez mais esses pontos de fuga, eles vêm sendo desafiadores, principalmente a nível de gestão, né? A nossa gestão não se dá mais num controle de ponto. Hoje, de fato, a produtividade ela merece uma discussão muito mais profunda, né? E eu me mantenho otimista. Acredito que a tecnologia ela vem ditando rumos muito importantes para o segmento imobiliário, acima de tudo, que é um que a gente acompanha mais de perto. Mas eu continuo otimista porque, primeiro, a tecnologia ela não está retrocedendo, ela continua sendo desenvolvida a nível máximo, né? Hoje, por exemplo, um dos profissionais mais valorizados e escassos do mercado ao mesmo tempo é o profissional de tecnologia. Não consegue formar na mesma velocidade do que a demanda exige. Então, estou muito otimista com isso, mas muito preocupado também com a falta de profundidade na adoção de todas essas soluções, né? A gente se acha que simplesmente adotar um tipo de tecnologia é suficiente para garantir resultado, e não é. Ela é de fato uma ferramenta que acelera uma obtenção de resultado, desde que seja profundo. Então, acho que é um grande exercício aí, porque tudo que a gente está fazendo hoje é um mero ensaio do que vem por aí. Vem algo muito mais complexo, a gente vai ter que entender de realidade paralelas, de metaversos, moedas digitais, coisas que hoje as pessoas questionam e acham que tudo isso é um exercício de futurologia. E não, isso está batendo na nossa porta e daqui a pouco é pré-requisito também, assim como aquelas outras soluções eram. Então é isso, eu continuo otimista, mas com bastante atenção da forma como as corporações e os profissionais estão lidando com isso tudo.